Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado da Vitória, do PDT. Ele que é presidente da Comissão de Educação e também membro efetivo da Comissão de Segurança aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Eu agradeço, Verônica, e é sempre muito bom estar aqui diante deste programa, mas também diante da sociedade capixaba, que tem a oportunidade de conhecer os trabalhos que os seus representantes desenvolvem no Parlamento Estadual. Vamos então começar, deputado, falando sobre um tema polêmico que está sendo debatido em todo o Brasil, está aí nas redes sociais, em todos os jornais, que é a aprovação do projeto que redistribui os royalties de petróleo de forma igualitária entre os estados produtores e não produtores. De acordo com o texto aprovado pela Câmara Federal, nada será destinado à educação, mas há deputados federais que defendem 100% dos recursos dos royalties para a educação, inclusive o ministro da Educação também. O que o senhor acha sobre isso? Olha, não só polêmico, mas é um tema injusto. Nós não tivemos a responsabilidade dos nossos representantes do Congresso Nacional, especificamente da Câmara Federal, quando abraçaram e acolheram esse projeto do senador Vital do Rego, que distribui os recursos oriundos dos royalties de petróleo, mas de uma forma injusta, tendo em vista que os estados produtores, eu cito o Espírito Santo e Rio de Janeiro, que têm a necessidade de ter mais recursos para recuperar os impactos ambientais que são oriundos da extração do petróleo, através principalmente agora da descoberta do pré-sal. Isso já vem se debatendo há muito tempo e vem se construindo um consenso há mais de 8 meses na Câmara Federal, de uma forma sumária, sem muita prudência, sem muita cautela, sem muita discussão. Foi votado e nós tivemos ali uma tristeza para o Espírito Santo, que já estava chocado com a perda do Fundap, que era uma oportunidade que o Espírito Santo tinha de ajudar os seus municípios com os recursos através dos impostos das atividades portuárias. O governo federal, da mesma forma, de uma forma sumária, deu um corte nos recursos do Fundap. Nós estávamos se preparando para avançar, enfrentar o ano de 2013 com isso. Nós tivemos essa perda com a votação na Câmara, onde muitos irresponsáveis desses parlamentares fizeram suas campanhas em 2010, anunciando que trariam recursos a mais para os seus estados e seriam a distribuição dos royalties de petróleo. Mas nós temos que entender, e principalmente o governo federal, a presidente Dilma, que cada estado tem sua peculiaridade, tem os seus recursos naturais e através deles que vêm os recursos para poder fazer investimentos nos municípios e no próprio estado. Diante disso, a votação, que foi uma votação bem superior, até porque o Espírito Santo e o Rio de Janeiro têm um percentual da bancada muito inferior à totalidade que junta os outros estados. E nós tivemos a proposta do Vital do Rego sendo colocado como prioritária e ela sangra o nosso estado, ela tira dinheiro do nosso estado e voltou agora para a sanção no governo federal. Está nas mãos da Dilma. A presidente tem que vetar, ou melhor, é obrigação dela vetar. Eu levantei a minha voz aqui na Assembleia, apesar de não ter a condição constitucional de votar, porque é o Congresso que decide, mas a Assembleia representa o povo capixaba. E nós estamos aqui gritando, levantando a nossa voz. Temos um documento capitaneado pelo nosso mandato, onde recolhi a assinatura de praticamente todos os deputados estaduais. Estamos enviando a Dilma. Mas esse documento contém não somente o pedido do veto a ela, mas também mostrando para ela o que vai acontecer com o nosso estado, com os nossos municípios, com os nossos capixabas. A Dilma, ela precisa agora fazer o dever de casa dela. Ela tem a maioria governista. Ela precisa fazer interlocução junto à Câmara Federal, que não derrubem o veto, porque vai dar um trabalho para o Espírito Santo ainda buscar a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, para poder invalidar a votação da Câmara Federal. Enquanto isso, o projeto está em execução. Enquanto isso, nós estamos perdendo dinheiro. Agora que nós conseguimos, de 2003 para cá, começar a colocar o Espírito Santo na linha do desenvolvimento, os empreendedores começam a focar os seus olhares para o Espírito Santo, as cidades começam a ter oportunidade de melhor qualidade de vida para o cidadão, melhores investimentos
na educação, na saúde, estamos pagando a conta da dívida social com os capixabas. Acontece 2 projetos como esse, é inaceitável. Então, o nosso governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, já está fazendo um movimento grande. O governador Casagrande está atento, já fizemos no passado, temos que fazer outro. Eu não vou abaixar a minha voz, não vou aceitar, vou lutar até o último minuto para que o governo federal cumpra o seu dever de casa. Aproveite esta união entre os poderes, essa união partidária que existe hoje no governo federal e faça a interlocução com a Câmara para vetar. É um absurdo que o projeto não contempla nem os investimentos necessários para aumentar na política pública mais importante que tem que ser, que é a educação. Então eu, como presidente da educação, não poderia deixar de fazer esse movimento aqui na Assembleia. E vou aonde tiver que ir para que a gente possa garantir os recursos dos nossos municípios. Tem municípios que com a perda do Fundap não vai ter condições nem de cumprir com as suas obrigações que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda. Mas mais do que isso, com a perda dos royalties, ele já tinha perdido a capacidade de investimento, ele não vai ter condições nem de tocar o seu orçamento. Ele vai ter que pedir mesmo ajuda ao governo federal, ajuda ao governo estadual, para que antecipe recursos para poder fechar o seu orçamento anual. E com relação à destinação de 100% desses recursos para a educação, qual a opinião do senhor? Olha, a educação é necessário que nós possamos ter cada vez mais recursos, porque somente com um povo culto, um povo que possa ter o patrimônio do conhecimento é que nós vamos desenvolver a nossa nação. Mas essa discussão ela precisa ser mais ampla, sabe? Porque são necessidades básicas, né, a educação, mas necessidades emergenciais como a saúde, como a infraestrutura dos municípios, dando oportunidade de que empreendimentos possam vir para gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, dar oportunidade de melhorar a educação. Então, isso é um tema que tem que ser discutido com o governador, com os prefeitos municipais, né, capitaneado pela Munis, com os deputados estaduais, mas o Congresso Nacional ele vai receber todas essas informações de cada um dos estados, mas tem que ouvir prioritariamente aqueles que têm o patrimônio dos recursos naturais, que são os estados produtores, porque eles têm os impactos ambientais para também serem responsabilizados para tomar conta deste passivo que vai ficar para o país, para o mundo, né, mas principalmente para a natureza do nosso estado. Essa discussão, né, sobre o aumento dos investimentos para a educação não é uma discussão nova. O senhor mesmo trouxe aqui para casa, né, e aqui para o Espírito Santo mesmo, a questão do Plano Nacional da Educação, que também está em tramitação lá em Brasília. Esse plano ele prevê, né, um aumento de 4,5% para 10% do PIB justamente para a educação, mas esses recursos viriam justamente dos royalties. Como é que fica nessa situação? Olha, já estamos atrasados, né? O Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 10 anos, né, já era para estar aí desde 2011 em vigência, e ele está atrasado com a aprovação na Câmara, mas a defesa que possa realmente ser firmado e sancionado com os 10% que é solicitado pela sociedade do nosso país, porque hoje nós não temos aí aproximadamente 5% que é o valor aplicado, é muito pouco. Apesar de que mesmo que seja 10%, nós estamos aquém de alguns países que o produto interno bruto é maior do que o nosso país. Então, a nação brasileira ela tem uma dívida muito grande com a cultura, com a educação dos nossos brasileiros. Nós precisamos avançar mais. É inadmissível o analfabetismo no nosso país. E somente através de um orçamento carimbado, no orçamento do governo federal, nos recursos do nosso país, que o produto interno bruto nós possamos disponibilizar nesse momento 10% para ser aplicado na educação, infraestrutura, em material didático, mas principalmente em recursos humanos. Os nossos educadores ganham muito pouco. Eu julgo que eles são os profissionais mais importantes do nosso país, do mundo, porque ninguém chega a nenhuma profissão se não passar no banco de escola. E se você não tiver um educador entusiasmado, que muitas das vezes, apesar do sofrimento do salário baixo, mas eles continuam entusiasmados pela vocação, pela vontade de poder passar o conhecimento, mas é muito bom se eles puderem realmente cuidar das suas obrigações em casa, ter o seu salário para cuidar da sua família e ir para a sua escola trabalhar com dignidade, né, com respeito, e é isso que nós queremos, que o servidor público da educação, municipal, estadual e federal, possam ter um salário digno e se orgulhem de ser professor.
E é para isso que nós estamos defendendo. Nós fizemos esse movimento aqui como presidente da Comissão de Educação, fizemos audiências públicas em todo o estado, trouxemos a Câmara Federal aqui e demos uma grande contribuição. Acho que já valeu a pena e é um passo de cada vez, mas são passos consistentes. Esse tema, muitas das vezes, não teve em debate nessa casa. Nós fizemos um movimento muito amplo na comissão e demos a contribuição para a voz do Espírito Santo chegar no Congresso Nacional e chegar no governo federal. Bom, o senhor, desde quando assumiu a Comissão de Educação, o senhor fez, na época, né, uma viagem no interior todo, né, vendo as superintendências regionais de educação, ouvindo, né, os professores, os diretores, as pessoas do interior ligadas à educação. Todo esse trabalho gerou um relatório, né, deputado? O que aconteceu depois disso? Esse relatório ainda vamos entregar. O governador já recebeu em seu gabinete, até pelo período eleitoral, com dificuldade de reunir todas essas lideranças, inclusive também a agenda do governador e do secretário de Educação, mas esse mês de novembro estará nas mãos do governador, tendo a oportunidade ele de poder observar o sentimento dos educadores, dos alunos, dos pais dos alunos, de todas as escolas públicas estaduais, porque conversamos com todos os diretores, né, nas 11 superintendências. E mais do que isso, quando não estive presente numa cidade, a cidade veio até a nós, através da representatividade desses educadores, desses diretores escolares que nos trouxeram informações preciosas, que muitas das vezes elas não chegam da mesma forma, da mesma intensidade que chega no organograma do governo do Estado, na Secretaria de Educação. Então, é o papel da comissão. Nós somos fiscalizadores, o foro competente para discutir educação na Assembleia é a Comissão de Educação e o nosso papel nesse momento foi um papel importante. Temos uma grande contribuição e com esse relatório nas mãos, o governo pode aproveitá-lo muito bem, porque ele sabe desde o investimento de equipamentos, novas cadeiras, novas carteiras, que ele tem que se fazer em cada uma das escolas, mas também investimentos em locais que precisam ter uma nova escola, de acordo com a demanda de muitos alunos, que precisam melhorar a qualidade da educação. Então são informações das mais variadas, principalmente também sobre a valorização dos profissionais. Com questões simples o governo pode melhorar, como vencemos algumas já no decorrer antes de concluir esse relatório. Mas eu estou muito feliz, sabe, porque o apoio que eu tive dos professores, dos nossos diretores, foi espetacular. Foi fenomenal por conta da condição de confiança que eles tiveram na Comissão de Educação. Bom, deputado, este primeiro bloco chegou ao final, mas daqui a pouquinho a gente continua conversando. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado da Vitória, do PDT. Bom, deputado, a gente finalizou o primeiro bloco falando aí de algumas ações voltadas para a educação. A gente pode continuar falando sobre uma lei criada pelo senhor que tem por objetivo valorizar justamente os professores, né? O senhor criou a medalha Paulo Freire, né, para homenagear esses profissionais aqui na Assembleia. Inclusive já receberam a primeira homenagem, né? Conta pra gente como é que foi esse momento. Olha, acho que nada mais justo do que lembrar de Paulo Freire, né? Que representou o mundo, né, na referência do modelo diferente de educar. Paulo Freire foi indiscutível a aceitação aqui também nessa casa, quando colocamos o projeto na Comissão de Educação como proponente e ela foi aprovada e encaminhada ao plenário. E tivemos naquela data não só a aprovação, mas também uma repercussão muito boa dos parlamentares. E o meu objetivo é que 30 educadores do Espírito Santo, ou que já ajudaram o Espírito Santo, mesmo sendo de outro estado, a contribuir com a evolução da educação. Nós tivemos também o cuidado de colocar essa regra da criação da medalha, de que cada parlamentar, dos 30 parlamentares, poderia fazer uma indicação para um educador em vida ou que já tenha contribuído aqui durante sua vida, mesmo pós-morte, ele possa estar sendo homenageado pela sua família. E nós tivemos uma sessão solene muito bonita no final de outubro,
da onde 30 educadores tiveram aqui a sua medalha, né, sendo afixada ao peito, sendo homenageados, mas essa homenagem representando a tantos outros educadores dos segmentos que eles representam ou dos segmentos em que eles atuam no momento, sabe? Então foi fazer justiça. Há muito tempo não tinha uma medalha como essa aqui nessa casa, né, que homenageasse o profissional, como eu julgo, mais importante do nosso país, do mundo, né? Porque um professor, sem ele ninguém seríamos nada, né? Tivemos que passar no banco de escola. Então ficou imortalizado essa primeira homenagem da Comissão de Educação, e acredito que as outras também, independente de estar aqui nessa Assembleia ou não, mas nós teremos uma data importante para homenagear, para valorizar os nossos profissionais da educação do Espírito Santo no mês de outubro, próximo ao Dia do Professor. Bom, é coincidência, né? Esse programa está sendo gravado justamente no Dia Nacional da Alfabetização. Segundo dados do IBGE, os últimos dados, nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, o índice de analfabetismo aqui no Espírito Santo tem reduzido, né? De 12% para 8%. Os professores devem ser valorizados justamente por questões como estas. Ainda, 8% ainda é muito, né, deputado? O país tem investido através do governo federal, o Estado tem investido, mas é uma responsabilidade direta dos nossos profissionais, dos nossos municípios, né? É o ente mais próximo da sociedade que tem hoje o ensino fundamental. E deve-se cada prefeito que está tomando posse agora, a partir de 2013, tomar como meta a educação. Ela que já tem recurso carimbado de 25% do orçamento, tem que tomar como meta para erradicar a alfabetização, sabe? A analfabetização. Nós vamos alfabetizar toda a nossa sociedade. Começar com um trabalho identificando, né, em cada cidade o percentual de analfabetos que nós temos e trabalhar que gradativamente possa se transformar aquela cidade. Eu estive no Ceará, conheci um projeto importantíssimo que é o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, que além de alfabetizar, ele trabalha a capacidade de absorção do conhecimento das crianças no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Ele já começa com uma capacidade de entendimento muito mais rápido, muito mais fácil. E é um trabalho que é feito em parceria com o governo do Estado. E o governo federal, através do Ministério da Educação, comprou e já está aplicando em todo o país. Mas o governo do Espírito Santo, uma meta nossa é que já saísse na frente, o PAIC, né? E que já saísse na frente também fazendo parceria com os municípios. Porque um município acaba sendo âncora do outro, acaba incentivando o outro, tem as premiações, cria-se uma disputa saudável e na parte que tem que ser mais... a educação tem que ser mais consistente, que é o início, a alfabetização no início, né, no ensino fundamental inicial, é que você vai aplicar melhor esses recursos e você vai dar condições às crianças de irem para o período do segundo tempo do ensino fundamental com mais condições, chegando ao ensino médio com competitividade, sabe? Então, a educação é tudo. Nós precisamos ter um povo educado que vai ser economia na segurança, vai ser economia para a defesa do meio ambiente, vai ser economia para a saúde. Um povo educado é mais saudável, vai ser economia para que a gente possa ter mais recursos vindo para cá, que novos empreendedores vão nascer através da educação. Hoje eu sou um apaixonado pela educação. Acho que foi Deus que me deu a oportunidade de ser representante da sociedade, estar presidente da Comissão de Educação. Tenho aprendido muito com os educadores do Espírito Santo e essa defesa que nós estamos fazendo para erradicar a analfabetização no Espírito Santo, dar condições cada vez mais do governo aplicar recursos para a educação, me deixa cada vez mais feliz. Falando de educação, a educação especial também não é esquecida, né, deputado? Recentemente a Comissão de Educação recebeu representantes das APAES e também Pestalozes, né? Eles foram até o senhor para reivindicar mudanças na lei que regula justamente a contratação de profissionais para as instituições. A partir dessa reunião, né, o que ficou definido e qual a maior deficiência deles? Olha, temos que olhar com muito carinho. Se você não tem a oportunidade de visitar as APAES e Pestalozzi, eu te sugiro que vá, né, a todos os capixabas que possam ir, porque a gente sai de lá com o coração mais
mais aberto, né, mais solidário, a ajudar as pessoas. A gente percebe que nós não temos nenhuma dificuldade. Às vezes reclamamos, né, temos uma vida normal, com todas as facilidades à nossa mão, e as pessoas que tiveram no seu nascimento, né, as suas limitações, né, têm que ter um tratamento especial. E o trabalho das APAES e das Pestalozes é fantástico. São instituições filantrópicas que têm a parceria com o governo do estado. Em 2012 nós defendemos, o governo aumentou um pouquinho, foram 20 milhões de investimento para todas as APAES e Pestalozes. Dos poucos recursos que o deputado tem de emenda parlamentar, eu destinei para muitas, sabe, que pudesse ajudar. Mas enquanto presidente da Comissão de Educação, nós que aprovamos o orçamento do governo do estado aqui, eu tenho levantado a nossa voz. Uma injustiça que nós corrigimos aqui nessa casa, quando eu abracei a defesa dos nossos educadores na APAE e Pestalozzi, que são funcionários do governo do estado, eles não iriam receber o bônus de desempenho. E tivemos essa conquista. O governo mandou uma outra lei para cá, enquadrou, inseriu eles, né, e eles passaram também a receber o bônus de desempenho, que é uma lei criada pelo governo do estado que nós aprovamos. Injustiça é se quem dedica um pouco a mais para uma educação especial não possa estar recebendo esse prêmio que foi dado pelos capixabas através dos recursos dos seus impostos. Mas mais do que isso, nós estamos agora numa reunião para defender com que o governo possa olhar com mais carinho, sei das dificuldades, da falta de recurso, mas melhorar o investimento para a educação especial, para as APAES, para as Pestalozes, né? Fazer o trabalho de inserção das crianças que precisam também estar fazendo o trabalho de inclusão nas escolas, mas muitos precisam das APAES e das Pestalozes, que tem pessoas capacitadas, ou melhor, capacitadíssimas para poder cuidar dessas crianças, né? Porque são sempre crianças, independente da idade. E elas precisam de uma atenção especial. Então eu já estou apaixonado, sou um defensor das APAES, um defensor das Pestalozes e de toda a instituição que cuida dessa modalidade de educação para as nossas crianças, para as nossas pessoas que precisam de ensino com uma atenção especial. Bom, deputado, a educação é um tema muito amplo, né? Se deixasse a gente ia falando até o final do programa, mas o senhor também é membro efetivo, inclusive, da Comissão de Segurança aqui da casa. Inclusive é autor da lei que trouxe de volta os policiais da reserva para a ativa. Inclusive temos alguns aqui na Assembleia Legislativa, né? Como é que eles podem colaborar? Olha, eles já estão colaborando muito, porque a falta de efetivo no Espírito Santo é muito grande. E foi uma ideia que nós tivemos em 2009, junto com o governo Paulo Artung, em aproveitar alguns policiais que chegavam ao seu tempo de serviço prestado e poderiam ser reaproveitados, porque eles saíam da Polícia Militar e estavam trabalhando, fazendo uma atividade lá fora que muitas das vezes ela não era legal, não era constitucional. Então nós aproveitamos, eles estão legalizados e no local dos profissionais que estavam aqui da Polícia Militar, hoje esses profissionais estão na rua. E a lei dá condições de eles estarem nos prédios públicos, como a Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, órgãos do governo do Estado, e eles recebem, né, um valor por esta prestação de serviço. Então, foi felicidade para eles, economia para o governo do Estado. Muitas das vezes não precisava estar esperando um concurso público, contrata o pessoal que está bem, está com saúde, aí, conservados, para poder trabalhar ajudando a nossa instituição a colocar os policiais que estão prontos, estão formados para ir para a rua. Mas mais do que isso, o governo do estado foi mais de 50 milhões de investimento só esse ano para a segurança pública, especialmente para a polícia militar. Nós conseguimos destravar o gargalo que era as promoções dos policiais militares. Toda instituição você tem promoção com 1, 2, 3, 4, 5 anos. Na polícia militar, o militar estava ficando 20, 22, 23, 24 anos de soldado para cabo. Não tem mais nenhum hoje no Espírito Santo que chegou a 8 anos, que chega a 8 anos. Com 6, 7 anos são cabos da Polícia Militar. É um orgulho, uma lei que eu defendi, que eu fiz aqui, encaminhei ao governo do estado, ele acatou, depois de muita conversa, lógico, né? Depois de muito diálogo. Mas o governador compreendeu que valorização resulta na qualidade do serviço. Olha a incidência dos crimes, olha como os policiais estão indo para os morros, estão indo para as localidades onde tem mais índices de criminalidade, estão doando um pouco mais do seu tempo. Tivemos a gratificação de chefia, né?
para os oficiais que trabalham nas funções de chefia do Estado. Então, foi uma amplitude, agora vai ser os bombeiros. Tem mais para o ano que vem, tem mais para 2014 também. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos trabalhar muito pela educação, muito pela saúde, mas muito também pela segurança. Os nossos policiais civis, que conseguimos voltá-los, né? Junto com o apoio do deputado Gilcim, Durão, do deputado Zé Esmeraldo, do deputado Henrique Vargas, cito aqui também o deputado Milton Baiano. Foi uma união desses membros da Comissão de Segurança. E muitas lutas nós temos mais aí ainda. Mas valeu a pena, sabe? Valeu a pena defender aqui que o capixaba está mais feliz. A polícia está mais ampla no Espírito Santo e vai melhorar. Nós temos mais um concurso para 1.200 novos policiais que estamos defendendo e brigando para eles retornarem. E os policiais de 96 concursados, que estão na briga na justiça, têm o seu direito. E vão retornar também, assim como os investigadores. Bom, deputado, nosso programa está se encaminhando para o final. O senhor gostaria de fazer alguma consideração? É desejar que nós tenhamos um ano de muita paz, sabe? Parabenizar aqui a TV Assembleia, vocês que levam essa mensagem para os nossos capixabas, a todos os nossos capixabas que acreditam no nosso trabalho, me colocar à disposição de vocês, né? Deus sabe o dia de amanhã, mas eu espero continuar aqui até o final do nosso mandato. Disputamos uma eleição em Colatina, ajudamos na democracia daquele município, foi um bom debate, uma boa participação, mas mais do que isso, voltei mais animado, mais experiente e quero trabalhar muito mais em 2013 e em 2014 para que os nossos capixabas possam estar felizes com a política do bem, que é a política que nós queremos fazer para o nosso Espírito Santo. Bom, a gente aqui agradece, deputado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser entrar em contato com o deputado, basta escrever para o e-mail davitoria@al.s.gov.br. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!